o técnico interino Bruno Lazzaroni. Na verdade, foi uma cobrança que eu fiz ao técnico Bruno Lazzaroni. E não espere de mim outra coisa. Olha só, eu fiz uma pergunta ontem para o técnico interino Bruno Lazzaroni. Na verdade, foi uma cobrança que eu fiz ao técnico Bruno Lazzaroni. E não espere de mim outra coisa. Óbvio, se o Vasco perder e for envergonhado, esse tipo de pergunta tendenciosa vai acontecer? Sim, aí você vai fazer, mas a sua pergunta é tendenciosa. E eu não tenho problema nenhum em falar isso daqui, porque eu não sou nenhum tipo de demagogo, falso moralista. Não vou ser falso moralista. Foi tendenciosa, sim. E claro, mandando uma indireta para a diretoria do Vasco. Concordo com você que fala que foi tendenciosa, e eu não tenho problema nenhum aqui em contar a verdade para você e assumir as coisas que eu faço. Esse nunca foi e nunca será um problema meu. Então, foi tendenciosa sim, direcionada à direção do Vasco e cobrando o Bruno Lazzaroni um posicionamento um pouco mais forte em relação ao que jogaram no colo dele, que foi uma bomba. Porque quando foi Puerto Cabello, Operário, Atlético Goianiense, Cuiabá, colocaram o Felipe, não colocaram o Bruno Lazzaroni. Colocaram o Felipe pra ganhar jogo, ganhar moral com a torcida. E quando é Santos de Neymar na Vila, Fluminense já com um placar adverso no jogo no Maracanã, talvez Palmeiras, talvez Cruzeiro fora, essa bomba vai pro bucha do Bruno Lazzaroni? Eu não achei justo. Então fiz uma pergunta tendenciosa. Sim, não tenho problema nenhum de falar isso. Não tenho rabo preso com ninguém e sempre vou ser tendencioso a favor do Vasco e contra as coisas erradas que fazem no Cruz Maltino. Beleza? A verdade é que sempre prevalece, independente de qualquer coisa, e o papo sempre foi reto. Eu vou deixar aqui a minha pergunta para você julgar da forma que você queira julgar. Lamentou aí pelo menos umas 3 vezes sobre a falta do Ryan, do Verratti e do Coutinho. Você então quer dizer que as reposições não são à altura, que o torcedor deve olhar mais para a diretoria em relação à janela? E, se me permite mais uma, nas últimas 2 demissões no Vasco, o Felipe Loureiro foi escolhido, aparentemente numa sequência muito mais fácil do que a sua. Santos na Vila, Fluminense atrás do placar no Maracanã, talvez Palmeiras e Cruzeiro. Você acha que o desgaste que o Felipe tem com a torcida foi a situação para você vir e apagar esse incêndio, para evitar algum desgaste maior com a figura dele? E nesse momento que você está falando aqui com a gente, você não acha que também faltaria alguém da diretoria falar com o torcedor? Olha só, eu fiz uma pergunta ontem para o técnico interino Bruno Lazzaroni. Na verdade, foi uma